Oi, gente! Hoje a gente vai falar de um tema recorrente no Enem, funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Todo texto possui ao menos uma função da linguagem, seja ele literário ou não. Então, de uma forma assim bem simplificada, todo mecanismo de linguagem de comunicação, seja ele verbal ou não verbal, ele é destinado a algo ou alguém. Ele tem um foco em algo ou em alguma coisa. E essa focalização, somada a um conjunto de fatores, a um outro conjunto de fatores, é que vai determinar a função da linguagem, a intenção do texto. Beleza? Então, para a gente entender melhor quais são as funções da linguagem, a gente precisa primeiro entender quais são os mecanismos que formam a linguagem. Quais são os elementos? Bom, os mecanismos, ou seja, elementos, a maioria vocês já conhecem. São eles: a mensagem, que é o próprio conteúdo da informação, o emissor, aquele que envia a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, e o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Aqui no nosso caso, a gente está utilizando das mídias sociais. Nós temos também o código, que seria, no caso, o próprio sistema da mensagem. No nosso caso, é o vídeo. Se for uma poesia, é uma poesia. E se for uma arte, é uma arte, então assim por diante. O contexto é a situação objetiva em que a mensagem é construída. Agora, vendo esses elementos na prática, em cada função. Bom, na função referencial, a gente vai ter o contexto. Qual é o referente? Qual é a principal característica da função referencial? Ele é um texto de linguagem objetiva, geralmente jornalísticos, e a função dele é na referência, em ser útil, oferecer um conteúdo útil. Então, a função dele é essa, objetividade. E ele geralmente está voltado ao destinatário também. Bom, na função poética, a gente vai ter a visão da estética. As funções da poética, ela está mais ligada à imagem. Quando eu digo imagem, eu estou falando da estética, da beleza. Ela é mais, ao contrário da função referencial, ela é mais voltada para a beleza daquilo. Então, ela é mais presente em textos literários, onde a função poética é mais predominante. Aí a gente vai ter outra coleguinha dela, bem parecida também, que é a função emotiva. A função emotiva, ela está, assim, emparelhada com a função conativa porque elas têm destinatários diferentes. Quando eu falo destinatário, elas têm, enquanto uma foca mais no emissor da mensagem, a outra foca mais no destinatário, no receptor. Na função emotiva, a gente vai ter mais um predomínio de uma linguagem emotiva, realmente subjetiva, que é muito focada no eu. E ela também é muito presente em textos literários. Mas você vai encontrar mais de uma função em linguagem no mesmo texto. Mas voltando aqui, falando uma em cada uma, beleza? Aqui, a função emotiva, como eu falei, ela é mais voltada para a subjetividade, mais para a questão do eu, mais para o emocional, figuras de linguagem, etc. Já a função fática, ela é focada no canal. Se ela é focada no canal, ela é muito voltada também para chamar a atenção do destinatário. Se ela é quando eu digo focada no canal, é essa questão de tentar manter o vínculo. Ruídos como ei, e aí, textos para chamar a atenção e continuar mantendo o contato, ele tem a função fática presente. Por exemplo, se nós estamos aqui nesse vídeo e eu começo a dizer que ele está com problemas, mas que é para você continuar prestando atenção, eu estou focando no canal. Eu quero que a gente continue tendo essa interação. Então, a gente tem uma função fática. A função metalinguística, ela é focada no código. Então, como eu havia dito antes, o código é aquilo de que que está sendo falado. Tipo, por exemplo, se é uma poesia, eu estou falando da poesia. Se é uma arte, é o desenho de outra arte. Se é um vídeo, falando de um vídeo. Então, é a função metalinguística, focada no próprio código. Já a função conativa, que eu havia falado antes, que é ao contrário da função emotiva, ela está mais atrelada ao destinatário, desculpa,
a quem a mensagem está sendo ida, ela é mais voltada para o você. Então, na função conativa, é mais fácil de lembrar quando ela aparece como função apelativa. Textos de anúncios, de publicidade, têm uma linguagem muito mais... tem geralmente a linguagem da... Ei, meu Deus. Pronto, bebi água, agora sai. Então, como eu ia falando, a função conativa, ela é muito mais fácil de ser lembrada quando aparece com o nome função apelativa, que é justamente do verbo apelar. Então, anúncios, publicidade, sempre tem função apelativa e é sempre destinada para o você e com verbos geralmente no indicativo. No imperativo, desculpa. No imperativo, compre, veja, não perda, não perca. Nossa, que erro, hein? Vamos lá. Gente, espero que esteja dando para entender aí. Então, eu vou agora dar um exemplo na prática de como as funções da linguagem se apresentam. Aqui a gente tem uma questão do Enem de 2012, ok? Vamos lá. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma cronezinha hoje. Gente, finge que nada aconteceu, vamos continuar. Porque aqui o negócio é ao vivo. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seus recados para serem respondidos na secretaria eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Carneiro, revista Veja, 2002. Setembro de 2002. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no anunciado. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras, ok? Então, é aqui quando geralmente a confusão acontece nas funções da linguagem, porque pode ser, e até não é muito difícil, de aparecer mais de uma função da linguagem dentro de um mesmo texto. E é aí que a confusão mora. Só que nesse enunciado, ele diz qual é a função predominante. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois... Então, gente, antes da gente responder, vamos tentar entender aqui qual foi a lógica do Enem. Veja que ele pegou um texto que era uma crônica, um fragmento de uma crônica, falando de outra crônica. Então, logo de início, a gente já pensa, aqui tem a função metalinguística, porque a crônica está falando da crônica. Só que aí a gente chega num enunciado e ele vem dizer pra gente que é emotiva ou expressiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. A gente vê que aqui o Enem explorou outras características de outras funções da linguagem, então, que a pessoa só não saberia responder se não conhecesse, não tivesse estudado cada uma delas. Se ela conhecesse bem as características da função emotiva, ela iria, no mínimo, ficar em dúvida aqui só entre duas, tá? Vamos ver. Na letra A, a gente sabe que não é. Por quê? Porque só teria a função metalinguística, que é essa quando o foco é no próprio código. E elas me desculpem, eu tive que pausar o vídeo porque ele estava muito longo e meu celular já estava avisando. Mas agora eu vou ser mais objetiva e não enrolar tanto, tá bom? Vamos lá, a gente parou na letra B. Bom, será que é a letra B? A atitude do enunciador se sobressai àquilo que está sendo dito. Veja que eu até marquei em amarelo quando ocorre o deslanche da função emotiva, que é justamente a partir desse esqueci ontem à noite, seus recados e tal. E veja que realmente, a partir desse ponto, desde o início ele já fala que não iria falar da crônica, e a partir desse ponto ele esquece completamente da crônica e foca só no eu. Foca só em si mesmo e no que está acontecendo com ele, nos problemas dele. E aí que a gente vê a presença forte da função emotiva. E é justamente isso, a atitude do enunciador se sobressõe aquilo que está sendo dito. A propósito, a gente pensou que seria falo sobre crônica, mas o próprio narrador disse que não seria sobre ela, que ele iria falar, e realmente foi sobre si mesmo. Bom, agora vamos explorar os outros... Nossa, vai ter um mosquitinho ali. Agora vamos falar sobre as outras questões, sobre
falando a respeito das funções da linguagem. O intelector é o foco do enunciador na construção da mensagem. Essa aqui também não. A menos que você acreditasse que o interlocutor fosse a mesma coisa de emissor, o que não é, porque interlocutor é aquele que participa da mensagem, em quem o diálogo é construído. Já o D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Também não é possível, porque aqui seria uma característica da função referencial. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Veja que nesse ponto a gente está falando da função fática, sobre a insistência em manter um meio de comunicação. Enfim, todos eles, note que todas as outras questões, tanto B, C, D... B não, gente. Todas as questões, fora a letra B, elas falam de outras funções da linguagem. Então, você só não conseguiria responder essa questão se não conhecesse cada uma delas. Beleza? Então, por isso que é importante estudar as funções da linguagem e, principalmente, saber quais são as características de cada uma, para que seja possível perceber quando uma se sobressai às outras.